Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre os ajustes iniciais no AutoCAD. Então, para definir unidade de medida, por exemplo, a gente faz assim. A gente vai digitar o comando unidades, tá? A gente vai digitar esse comando e vai teclar Enter e vai aparecer essa janelinha aqui. Aqui nessa janela a gente vai definir qual é a unidade de medida que a gente quer e a precisão da medida, por exemplo. Tá? Então, se você quer desenhar em metros, digita lá o comando unidades e define aqui para metros. Quero desenhar em milímetro, então comando unidades e aí define aqui para milímetros. Na prática é mais ou menos assim. Tenho aqui o AutoCAD aberto e aí eu simplesmente digito, não tenho comando nenhum preso no cursor. Se tiver algum comando preso é só teclar ESC e pronto. Então, sem nenhum comando preso no cursor, digito unidades e teclo Enter. E apareceu aquela janela lá. Eu vou desenhar em milímetros, em metros, perdão. Então, marco metros, dou um OK e está feito a definição da unidade de medida. Então, digito o comando unidades, ou então eu venho aqui nessa barra aqui debaixo, que é a barra de comando, e posso digitar unidades ali também. É a mesma coisa. Se no AutoCAD de vocês essa barra não estiver sendo exibida, e isso acontece porque às vezes você fecha sem querer e aí ela some. Então, para ela ser exibida de novo, você tecla a tecla Ctrl e 9. Tá? É o atalhozinho para ela voltar a ser exibida. Então, se fechou, inclusive a janela diz lá, pressione Ctrl 9. Certo? É isso aí. Próximo passo é definir os limites do desenho. Então, limite do desenho nada mais é do que essa área que o AutoCAD nos disponibiliza na tela do computador, certo? Essa tela, essa área aqui, por padrão, ela é muito grande e muitas vezes ela é incompatível com o tamanho do desenho que a gente quer fazer. Para essa área aqui, a gente chama de limite do desenho, ou Draw Limit. Tá? Nada mais é do que a folha virtual para desenho. Então, é uma folha virtual que o AutoCAD te dá para desenhar. Por padrão, essa folha é grande. Ela mede 420 por 297. Ela é do tamanho de um papel A3. Então, se nós imaginarmos a tela do computador como um plano cartesiano, a gente pode estabelecer que a origem é o canto inferior esquerdo e o canto oposto é o tamanho da folha. Então, 420 por 297. Então, muitas vezes essa folha padrão que o AutoCAD nos dá é grande demais, a ponto de acontecer uma situação como essa aqui. Vamos supor que você quer desenhar esse boneco aqui no AutoCAD. Só que você não cuidou o tamanho da folha virtual do AutoCAD. Você simplesmente desenhou o boneco. Como que ele provavelmente vai ficar na tela? Vai ficar mais ou menos como isso aqui, ó. O desenho está no tamanho correto, mas a folha é muito maior do que o necessário. Então a gente tem que sempre, antes de desenhar, ter ciência do tamanho do desenho e ajustar a folha virtual, o limite do desenho, para que ambos fiquem compatíveis. Então aqui é só uma ilustração para representar o quão importante é a gente pensar no tamanho do desenho que queremos fazer e ajustar o limite do desenho de maneira que fique compatível, tá? E como que fica quando a gente não dá importância para essa questão. Então, dependendo do tipo do desenho que você quer fazer, ele vai ficar imperceptível na tela face ao tamanho considerável que a folha virtual que o AutoCAD nos dá por padrão, né? Então aqui nós temos, por exemplo, um desenho de tamanho 2 por 4 em uma folha ligeiramente maior, 4 por 6. Aqui nós temos um desenho pequeno numa folha muito maior do que o desenho. Então, essa desproporcionalidade aqui prejudica no resultado final. Tá? Você pode definir
o tamanho dessa folha virtual, de maneira que ela fique compatível com o tamanho do desenho que você quer fazer. E não tem problema nenhum se você definir uma folha virtual muito apertada. Não tem problema nenhum. Se o desenho crescer e ultrapassar o tamanho da folha que você definir, a folha vai crescer automaticamente junto com o desenho, certo? Então, a solução para a gente evitar esse tipo de problema, então, recapitulando, avaliar as dimensões externas do desenho que você quer fazer, ajustar o tamanho da folha virtual do AutoCAD e, finalmente, a gente finaliza dando um zoom nessa folha virtual. Então, esses dois últimos passos são os que a gente vai ver agora. Então, como que a gente ajusta o tamanho da folha virtual do AutoCAD? Então, o comando que a gente vai utilizar para isso é o defLimit. defLimit, definir limite do desenho. Então, dá o comando defLimit e ele vai te pedir duas informações: as coordenadas do canto inferior esquerdo e as coordenadas do canto superior direito. Ou seja, a gente usa o comando defLimit e a gente vai definir dois pontos. Quais são eles? A origem, este aqui, e o canto oposto, que vai ser aquele ali. Então vamos supor que eu tenho um desenho que as dimensões externas dele são de 20 por 15. Que tamanho de folha eu preciso para desenhar isso aqui? Então, nós podemos padronizar que a nossa origem vai ser sempre 00 para facilitar. Então, a origem 00. E se o desenho tem que ter 20 por 15, a minha folha tem que ser pelo menos ligeiramente maior. Então, poderia ser 30 por 25, ou da maneira que você bem entender. O importante é ter ciência de que o desenho que você quer fazer tem que caber dentro da folha que você vai definir. E a folha tem que ser ligeiramente maior do que o desenho. Não pode ser absurdamente maior, senão o seu desenho vai ficar muito pequeno comparado com a folha. E aí na tela do computador ele vai ficar praticamente imperceptível. Tá? Então, desenho 20 por 15 poderia ser qualquer número ligeiramente maior. Um 12 por 8 poderia ser, por exemplo, um 15 por 10, um 30 por 45 poderia ser 40 por 60, sem problema nenhum. Na prática é o seguinte: vamos supor que eu queira desenhar aqui um quadrado de tamanho 4 por 4. Então, sem usar o defLimit, eu vou tentar desenhar esse quadrado. Para isso eu vou pegar o comando linha, vou iniciar o desenho, vou digitar aqui tamanho 4, vou dar um Enter, vou indicar o outro sentido, tamanho 4, vou dar um Enter, vou indicar o novo sentido para onde eu quero desenhar, tamanho 4, Enter, e mais para o lado, tamanho 4, Enter. Olha o tamanho que ficou o quadrado. Por que ele ficou tão pequeno? Porque a minha folha virtual ela está muito grande. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique aqui em cima, arrastar o mouse para o lado, dar outro clique para selecionar aquele quadrado que eu acabei de fazer e vou clicar em Delete. O que eu vou fazer? Se eu quero desenhar um quadrado de tamanho 4 por 4, eu vou definir uma folha virtual ligeiramente maior que isso. Então, se o desenho é 4 por 4, eu vou botar 6 por 6 ou 8 por 8. Então vamos lá. defLimit. Lembrando que eu posso digitar simplesmente aqui em cima ou dentro da caixa aqui de comando. Enter. E olha o que está aparecendo no cursor lá. Definir os limites do desenho do modelo. Então primeiro ele vai pedir as coordenadas da origem do canto inferior direito, que a gente havia padronizado nos slides, que era 00. Então 0, tab, 0. Por isso que tem duas caixinhas, coordenada X, coordenada Y do primeiro ponto. 00, Enter. E agora está pedindo especificar o canto superior direito. Então o canto oposto ao da origem. Qual vai ser a coordenada? Se eu vou fazer um desenho 4 por 4, chuto um tamanho ligeiramente maior, então no meu caso aqui eu vou botar 8 por 8, então vai ficar 8, tab, 8. Fiz isso? Teclo Enter. E aí acabei de definir uma folha virtual medindo desde 0, 0 até 8, 8. Então é uma folha virtual de tamanho 8 por 8.
nessa folha virtual vai caber o quadrado de tamanho 4x4 e vai ficar compatível. Apesar de eu ter dado o comando defLimit, ter definido a origem como 00 e o canto oposto como 8, 8, parece que não aconteceu nada na tela, porque nada mudou. É porque ainda falta o último passo, que é este aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui no slide. O último passo é esse aqui. Então, depois que você deu o comando defLimit, você tem que dar o comando zoom. O comando zoom é basicamente o seguinte. Você diz assim para o AutoCAD. AutoCAD, traz na tela essa folha virtual que eu acabei de definir. Então, é para isso que serve o comando zoom. Então, deu defLimit, tem que dar zoom. E qual é a opção de zoom? Zoom estendido. Tá? Tem uma outra alternativa que é dar o duplo clique com a roda do mouse, mas nem sempre funciona. Então, vai no zoom e depois na opção estendido, que isso aqui não tem erro. Então, voltando no desenho, vou dar o comando zoom, enter, e toda vez que o comando tiver aquela setinha ali, onde está escrito lá, especificar canto da janela e tem uma setinha apontando para baixo, é porque tem opção esse comando que a gente está utilizando. No caso, o zoom tem opção. Para eu abrir as opções, eu posso usar a tecla do mouse do teclado para baixo e abre as opções. E aí vai ter lá várias opções, dentre elas a opção estendido que a gente precisa. Ou então a gente pode dar o comando zoom, e quando dá o comando zoom a gente olha lá na barrinha de comandos e vai estar lá os comandos, as opções abertas lá. Então, se eu clicar na opção estendido, perceba que a tela do computador, a folha virtual do AutoCAD vai mudar. Então, 1, 2, 3 e... Percebeu lá que mudou? Ela estava com uma grade bem pequenininha e essa grade agora está bem maior. Tá? Então, agora que eu já fiz o defLimit e já dei o comando zoom, vou pegar a ferramenta linha e vou tentar fazer aquele quadrado medindo 4x4. Então, tamanho 4, enter, tamanho 4, enter, tamanho 4, enter, tamanho 4, enter. Perceba que agora o quadrado ele está no tamanho correto que eu gostaria, que eu defini, que é 4x4, e ele está sendo exibido na tela de maneira compatível com o tamanho da folha virtual. Então ele não está nem muito pequeno, nem muito grande. Se você quiser se certificar de que o desenho está do tamanho que você definiu, tem aqui a ferramenta medida, clica nela, opção distância, vou clicar neste cantinho aqui, por exemplo, e vou clicar neste outro aqui para ver que tamanho tem essa linha. Tem tamanho 4. Então, é uma maneira que você tem de conferir as dimensões do seu desenho. Vou dar um ESC. E é isso aí. Então, toda vez que for iniciar um desenho, lembrar de definir as unidades de medida com o comando unidades, avaliar o tamanho do desenho e ajustar a folha virtual conforme o tamanho do desenho usando o comando defLimit e então finalizar dando o comando zoom, opção estendido. Tá? Essas 3 etapas a gente vai fazer assim rotineiramente em todo o início de desenho. Então é isso aí, valeu!